bancário dessa situação aqui é os 100% da minha aplicação de recursos menos a minha captação, 10%. Então, eu tenho 90% de spread bancário. Não é muito diferente da realidade hoje, não. A realidade é por volta disso aí. Nosso spread bancário é altíssimo. É o maior do mundo, ok? Então, spread bancário, diferença entre a taxa de captação e a taxa de aplicação, né? Captei o dinheiro no mercado. Ricardo, e por que é que esse recurso está representado no lado passivo? Porque é uma obrigação da empresa, no caso o banco, devolver esse dinheiro para o cliente. Então, ele tem dever de devolver. E aqui, ele tem direito de receber o que ele emprestou, né? Então, direitos e deveres. Deveres no passivo, direito no ativo. Só que spread pode ser outra coisa também. Eu posso ter um spread falando de diferença de taxas de câmbio. Então, o spread cambial é a diferença, né, da compra. Vamos supor que eu comprei um dólar aí a R$2, né? $1 equivale a R$2. E depois eu vendi $1 por R$1,90. Ah, então ele teve um spread de 0,10, ok? E esse spread aqui, negativo, porque eu vendi mais barato do que eu comprei, ok? Spread cambial. Tem um spread também no mercado de capitais. Por exemplo, preço de compra e venda de ações. Comprei uma ação por R$2,10 e vendi por R$2,50. Opa, 0,40 de spread. Então, 3 situações de spread. Spread bancário, spread cambial, spread no mercado de capitais. Todos eles são spread, todos eles falam aí da diferença de taxas. Spread sempre é uma comparação entre taxas diferentes, né? Sempre é, ok? Fechamos o conceito de spread e podemos prosseguir com o próximo conceito, que são as operações ativas. Vou aproveitar o próprio quadro, não precisa eu desenhar de novo. Operações ativas. Quais são as operações ativas? Operações que estão do lado do ativo, ou seja, as aplicações de recurso, operações de crédito, empréstimos, financiamentos, todos eles são operações ativas. Sempre do ponto de vista da instituição financeira, sempre. Então, não tenho que me preocupar com o ponto de vista do cliente aqui, né? Então, as operações ativas estão aqui representadas. Os financiamentos, né? Os empréstimos, os descontos de títulos, todos eles aqui representados nas operações ativas das instituições financeiras. Obviamente, eu já vou até adiantar. E as operações passivas? Ah, depósito à vista, depósito a prazo, caderneta de poupança, tudo aqui é operação passiva. De quem? Da instituição financeira. Veio em prova operação ativa e passiva, se não falar nada é de quem? É da instituição financeira. Ok. Vamos agora para as operações acessórias. O que é uma operação acessória? Ah, ela não é ativa e nem passiva. Ela está lá como acessório. Por exemplo, o aluguel de um cofre de um banco, uma prestação de serviço. Não estou emprestando dinheiro para ninguém. Não estou captando dinheiro de ninguém. Estou cobrando taxas de manutenção de uma conta corrente, pela prestação de serviços. Estou cobrando pelo aluguel de um cofre. Não estou emprestando dinheiro para alguém e nem tomando emprestado de um cliente. Então, isso é uma operação acessória. Temos outros conceitos. Taxa de juros. Qual é o conceito de taxa de juros? É o custo dos recursos financeiros. Então, a taxa de juros está ligada a esse custo dos recursos financeiros. Ela decorre de diversas partes, não só o valor da moeda no tempo, mas também o risco que você tem com essa moeda. E tem uma terceira componente aí que normalmente está englobado na taxa de juros, que é a taxa de inflação. A inflação mede o quê? Mede o poder de compra da moeda. E a corrosão desse poder de compra vai diminuindo esse poder de compra, nós chamamos isso de inflação. Se eu vou numa loja hoje comprar um produto e pago 10, daqui um mês eu vou na loja e pago 11, opa, ele está 10% mais caro. Ou seja, o meu dinheiro não compra, os R$10 não compram mais aquele produto. Portanto, o dinheiro está valendo menos, perdeu aí poder de compra. Isso é inflação. E taxa de juros? Taxa de juros
é o custo da moeda, né? O quanto eu estou deixando de ganhar, né, para poder estar emprestando aquele recurso, né, quando eu estou postergando o uso daquele dinheiro, ok? Isso tem a ver com taxa de juros. Não podemos misturar os dois, apesar de, na maior parte das vezes, as pessoas fundirem tudo num bloco só e pretenderem com isso, né, cobrar uma única taxa do cliente. Mas a gente tem sempre que ver se a taxa de inflação está embutida na taxa de juros. Tecnicamente falando, são coisas distintas, são coisas diferentes. Prosseguindo ainda com conceitos, temos as operações interbancárias. Vou explicar para vocês no quadro. Pois bem, operações interbancárias. Como é que funciona isso? Vamos supor que alguém veio aqui e depositou 100 milhões em depósito à vista. Essa instituição financeira trouxe os 100 milhões para o seu caixa e aplicou isso aqui em operação de financiamento, 100 milhões. Um mês depois, isso aqui estava emprestado para ser pago, vamos supor aqui em 2 meses. Um mês depois, o mesmo cliente veio e quis tirar o dinheiro. Quero tirar os 100 milhões, está em depósito à vista, quero levar para outra instituição financeira. O que acontece? A instituição não tem os 100 milhões para poder repor. Por quê? Porque ela emprestou, porque ela fez um financiamento aqui, um empréstimo. Pois bem, se ela está precisando de dinheiro aqui no seu caixa, para ela poder devolver esse dinheiro e ela não tem esse dinheiro, ela poderia vender títulos que porventura ela tenha, ou então ela pode emprestar esse dinheiro no mercado. Como é que ela empresta? Ela leva títulos em garantia, então títulos públicos federais são a garantia desse processo, e pega esse dinheiro emprestado de uma outra instituição que tenha, por exemplo, aqui, vamos supor, 250 milhões no caixa, sobrando. Esse aqui não tem dinheiro faltando, está com sobra de recursos. Esse aqui está faltando, ó. Está faltando 100 e esse aqui está sobrando 250. Ele vem e cede esse dinheiro. Obviamente, o título é garantia, porque um banqueiro não empresta dinheiro para outro banqueiro se não tiver garantia, ok? Então, isso é uma operação interbancária. É uma transação entre os bancos e é sempre garantida por título público federal. Quando essa garantia essa garantia sempre é forte, mas quando essa operação é feita por um curto prazo de tempo, ela é chamada de uma operação compromissada, normalmente de 1 dia, no máximo 2. Por que compromissada? Porque é o seguinte, mais do que garantia, eu pus garantia aqui, mas vou pôr entre aspas, mais do que garantia é o seguinte, essa instituição vende títulos públicos federais para outra instituição, a instituição X vende títulos públicos federais para a instituição Y com o compromisso de pagar do dia seguinte e de recomprar esses mesmos títulos no dia seguinte. E a operação de recompra. E essa, quando está comprando os títulos, já sabe, eu estou comprando por 1 dia, porque amanhã eu vou vendê-los por um preço um pouquinho maior. Esse um pouquinho maior é a taxa de juros que eles cobram da transação, ok? É a operação compromissada, também chamada de interbancária. Operação compromissada por 1 dia. Ela tem reflexo lá no Selic, daqui a pouquinho nós vamos estudar. Mas além dessas operações, existe uma outra operação aqui que eu vou explicar para vocês, que é a operação de compulsório, né, e de redesconto. São 2 operações aí, e eu vou aproveitar o quadro aqui para explicar para vocês. Vamos supor que essa instituição tentou tomar aqui no mercado os 100, mas que essa aqui emprestou apenas 50. Pois bem, ainda está faltando 50. E não tem mais nenhuma instituição que quer emprestar para ela. Como é que é feito isso aqui? Via sistema, antes era telefone e hoje é sistema. Por volta das 5 horas da tarde, quando vai fechar o mercado, ela tem que saber como é que está o caixa dela. Está faltando ou está sobrando? E não vamos confundir, banco não é cofre, portanto, uma instituição muito bem gerida, um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, pode eventualmente estar com caixa negativo. E aí o que ela tem que fazer? Tem que comprar, tem que tomar esse dinheiro no mercado, ok? Voltando ao exemplo, não conseguiu, está faltando 50, aí ela pode pedir ao Banco Central. Mesma situação, ela manda os títulos públicos federais em garantia e o Banco Central manda o dinheiro. Isso aqui, essa outra operação aqui, é a operação de redesconto. É uma operação um pouco mais cara do que a operação compromissada. O Banco Central cobra um pouquinho mais alto do que os outros bancos para emprestar dinheiro. Agora tem uma operação aqui que é importante, que é chamado de compulsório. Como é que funciona isso? Compulsório
a palavra em si significa obrigatório, e a instituição financeira obrigatoriamente tem que recolher um recurso, parte, né, do depósito à vista, por exemplo, parte do depósito a prazo, tem que ser recolhido ao Banco Central, obrigatoriamente. Então, olha para vocês verem que situação interessante. Dos 100% de recursos que entra lá no depósito à vista, não precisa decorar esses números, mas é só para você ver como é que funciona isso. Do 100%, eu tenho um compulsório aqui de 45% para depósito à vista. Isso aqui é o compulsório. Significa o seguinte, de 100 milhões que entrou, 45 milhões vai para onde? Banco Central. E fica lá. Esse vai para o Banco Central é força de expressão. O dinheiro não vai para lá. O dinheiro fica na instituição financeira, entre aspas, carimbado, proibido de ser usado para qualquer outra coisa. Lá no Banco Central ele fica guardadinho, é como se fosse um painel de controle que o Banco Central tem, sabendo que você tem ali 45 milhões que não podem ser usados. Só que é uma média acumulada dos últimos 15 dias. Então isso daqui é uma média, né, dos últimos 15 dias. Aí o que acontece? No segundo dia, por exemplo, o saldo médio não foi mais 100 milhões, o saldo médio foi, vamos supor aqui, eram 100 milhões, vamos supor que tenha saído o dinheiro. Ah, o saldo médio foi 90 milhões. Opa, 90? Então qual é o compulsório que deveria estar no Banco Central? 45% de 90. Quanto é que tinha antes? Tinha 45 milhões. Por quê? Porque era 45% de 100. Só que agora saiu 10. Se saiu 10, tem que devolver 4 milhões e meio para o banco. Olha para ver. Porque quando a gente ensina compulsório, muita gente fica achando que é um saco sem fundo, que só manda dinheiro para o Banco Central. Não. Manda e o Banco Central devolve. Manda e o Banco Central devolve. Como que ele devolve? Só dizendo que é uma média dos últimos 15 dias. Aqui é o exemplo típico. Eu tinha 45 milhões lá, guardado no Banco Central, né? Porque era referente aos 100 milhões do saldo médio. Um dia depois, não é mais 100 milhões, é 90 milhões. Se é 90, eu tenho que devolver. Quanto? 4,5. Por quê? Porque 4,5 é 45% dos 10 da diferença. Então, não é mais 45 milhões, vai estar 40 milhões e meio. Ok? Guardado no Banco Central. Ele devolveu 4,5. Isso é a operação de compulsório. Só que eu vou aproveitar esse quadrinho para mostrar para vocês uma outra operação aqui que não é mais a de compulsório, mas para você ter uma ideia do quanto um banco tem aí de ingerência do sistema financeiro na parte de regulação. Então esse aqui é o compulsório, que é uma setinha indo e uma vindo. É uma devolução da média, ok? Essa média aí dos últimos 15 dias. Além dos 45%, obrigatoriamente, 25% tem que ir para crédito rural. A instituição é obrigada a emprestar para crédito rural. Se ela não quiser emprestar para crédito rural, ela tem que comprar títulos que representem os créditos rurais. Normalmente é o Banco do Brasil que vende esses títulos. Se não quiser, ela é obrigada a recolher esse dinheiro como se fosse compulsório. Então ela tem que emprestar. Isso é uma forma, é um fund, é uma origem do recurso para o crédito rural. Por isso que as operações de crédito rural têm um juro subsidiado. Além disso, eu tenho aqui 2%, né, que é obrigatoriamente para microcrédito. Então, pessoas aí de empresas pequenas, pessoas de baixa renda, têm acesso a esse recurso subsidiado. Se você for ver bem, 70% aqui com mais 2, então o que eu tenho livre mesmo é 28%.